Colheita mecanizada de café é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Para falar sobre isso, eu trago aqui para vocês uma referência bastante interessante do Senar, essa coleção do Senar que fala sobre café, sobre colheita e pós-colheita. Nesse material tem muitos conteúdos que são relevantes, como por exemplo, aspectos sobre a cultura do café, também aspectos sobre os preparativos da colheita e da pós-colheita, as formas de colheita manual, mecanizada, semi-mecanizada, também as etapas de varrição, inclusive as etapas de pós-colheita. E fala também sobre a infraestrutura necessária para se fazer a pós-colheita do café, para, é claro, ter um café de qualidade. E nesse conteúdo que nós estamos falando sobre colheita mecanizada, ainda falando também sobre a cultura do café, nós temos que ter clareza que a maturação do café, ela não ocorre de uma forma uniforme. Então, na planta, nós normalmente vamos observar frutos na etapa de maturação, frutos que estão no estado cereja, frutos mais verdes e também frutos secos. Então, ocorre uma certa disparidade nessa maturação e isso influencia na qualidade do café, porque idealmente a colheita ela deve ocorrer quando os frutos estão dessa forma no estilo cereja, idealmente. Então, basicamente, existem três categorias que nós vemos aqui. Nós podemos categorizar uma etapa de maturação, numa etapa de colheita. Nós vamos encontrar frutos verdes, frutos em cereja e frutos secos, também chamados de fruto boia. Isso tudo numa mesma planta. Podemos encontrar esses três tipos de classificação. Então, na colheita do café, da planta, pode-se fazer dois tipos de colheita. Na colheita plena, vai ser colhido, como o próprio nome sugere, vai ser colhido integralmente, todos os grãos maduros, e os grãos verdes e os grãos secos, sem distinção, e vai trazer, na colheita, um produto bastante diverso, como nós temos aqui nessa representação dessa imagem. E existe também a colheita seletiva. No caso da colheita seletiva, somente os grãos maduros vão ser retirados da planta, que é o que nós temos nessa imagem mais abaixo. Idealmente, neste caso, nós provavelmente vamos ter um café de melhor qualidade. E por que eu falo provavelmente? Porque também as etapas de pós-colheita, secagem, preparação desses frutos que são colhidos de cereja, isso também é muito importante para a manutenção da qualidade da bebida do café. Mas como decidir qual a etapa ideal de colheita? Já que nós vimos que existe numa planta que está com seus frutos em maturação, existe frutos verdes, existem frutos maduros, pode existir também frutos secos. Mas em qual etapa deve ser iniciada a colheita? Vamos aqui tomar como exemplo um talhão de café. Sobre esse talhão de café, uma estratégia é fazer algumas amostragens em algumas plantas que sejam significativas. Mas quantas plantas? 8 plantas são suficientes para essa amostragem. Então, essa amostragem é realizada em 8 plantas, são colhidas 8 plantas aqui aleatoriamente em relação ao talhão, para dessa forma se constituir numa amostra composta. Então, após a colheita dessas 8 plantas, nós vamos
tomar uma amostra, a partir dessa amostra composta, uma amostra de 1 litro de café é suficiente para a gente fazer essa análise. E após isso, após a coleta deste 1 litro de café, desse volume de 1 litro, vai ser feita uma separação que vai ser feito a distinção dos frutos verdes, dos frutos em cereja e dos frutos mais secos. Idealmente, a colheita ela pode ser realizada numa colheita plena quando a quantidade de frutos verdes for inferior a 30%. Então, eu vou repetir. Idealmente, a colheita, quando feita de uma forma integral, uma colheita plena, sem ser uma colheita seletiva, ela idealmente pode ocorrer quando essa quantidade de frutos verdes na planta seja inferior a 30%. Uma outra característica que nós aqui também vamos observar é o seguinte: normalmente essa quantidade de frutos verdes ficam em maior proporção nessa parte inferior do café. Até porque a incidência de raios solares é maior nessa porção média superior. Então, neste caso, a porção média superior normalmente tem um amadurecimento dos frutos de uma forma mais acelerada, mais rápida nessa parte superior do que nessa parte inferior. Vamos também aproveitar para falar sobre os tipos de colheita. A colheita do café ela pode ser conduzida de uma forma totalmente manual, pode ser também ser realizada de uma forma semi-mecanizada, com o auxílio de máquinas manuais, como neste caso em que se está sendo utilizado a derriçadora, uma derriçadora motorizada, e pode ser feita de uma forma mecanizada. Então, esses são os 3 tipos de formas de se conduzir uma colheita de café. Considerando a colheita mecanizada, nós temos 2 formas principais. Existe a colheita mecanizada, onde a colhedora, ela é tracionada por um trator e a fonte de potência dessa máquina depende dos acionamentos realizados através do controle remoto, através da tomada de potência do trator. E existe também a possibilidade dessa colheita mecanizada ser conduzida por uma máquina autopropelida. E para essas 2 situações, esses 2 cenários, existem diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de modelos de máquinas aí no mercado disponíveis para se fazer essa colheita mecanizada. E é claro que traz uma maior capacidade operacional quando comparado com a colheita semi-mecanizada ou a colheita manual.